Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui, com as nossas informações relacionadas sobre cana-de-açúcar. E agora a gente vai dar foco nessas queimadas que aconteceram em todo o estado de São Paulo. E o setor sucro-alcooleiro foi um dos mais afetados por causa dessas queimadas. E a gente vai tentar entender um pouco, o que afetou para essa safra e a gente já sabe que as próximas safras também já podem ser afetadas pelo que está acontecendo, A gente já passa por condições climáticas difíceis, relativamente difíceis para a safra de cana, e temos agora essas condições das queimadas que também trazem aí uma dificuldade adicional. Para entender esse panorama, a gente vai conversar com Almir Torcato, lá da Cana Oeste. Almir, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Olá, boa tarde. Nós que agradecemos aí o convite e a oportunidade de esclarecer alguns pontos tão importantes aí para a população. Bom, nos últimos dias, quem está nos acompanhando já sabe muito bem disso, mas é sempre bom reforçar a informação para ela não se perder. Tivemos queimadas, em São Paulo, que agora já se mostram, que foram queimadas criminosas, e pegaram muito a região onde o Almir está, que é a região ali de Ribeirão Preto, Sertãozinho, uma região muito importante para a produção de cana em São Paulo. Então, Almir, conta pra gente como que foram esses últimos dias aí na região. A gente sabe que foi muito fogo, muita fumaça, mas o que foi atingido, quais são os prejuízos? Faça um levantamento pra gente do que aconteceu aí na região com relação a esse desastre ambiental aqui no estado de São Paulo. Sobre a condição de ser criminoso que você citou, nós, como instituição, a gente não tem prova, né? Porque a gente não pegou ninguém, na mão de ninguém fazendo a ponto de nós, como instituição, afirmarmos isso, né? Acredito que essa condição, o próprio Estado, o pessoal da investigação já está com certas referências em relação a isso e já até noticiou que encontrou suspeitos e tudo mais. Então, isso a gente coloca como afirmação do Estado, mas o que a gente tem como afirmar em relação à questão de ter interferência humana ou não, falo isso em nome da Canoeste, da instituição, sobre a questão de queimadas, é que sim, foi um movimento muito atípico comparado às possibilidades que podem acontecer nesse período de estiagem, né, que acontece agora em agosto, julho e o iniciozinho de setembro, costumeiramente durante as safras últimas aí que a gente teve. Realmente, nós tivemos episódios bastante significativos que envolveram um fenômeno natural que tem um terreno fértil para esse tipo de incidente. Então, nós tivemos umidade abaixo de 30%, nós tivemos temperatura acima de 30 graus e nós tivemos velocidade do vento acima de 30 quilômetros por hora. Então, isso por si só é um fator bastante intenso para que esse tipo de incidente aconteça. O que normalmente se difere dos outros anos, e isso os órgãos estão investigando e tudo mais, é o fato como isso aconteceu. Ou seja, aconteceram diversos focos pontuais ao mesmo tempo e com distâncias não muito grandes, distâncias de 2, de 3 quilômetros um foco do outro. O que fez com que, quando o fogo se intensificou, o controle ficou muito difícil, humanamente impossível em relação a isso. Então, sim, foi algo realmente que nós, como organização aqui, que a nós tem 80 anos, mas eu estou aqui há 20, né? E nossos produtores de muito mais tempo que eu, quando a gente conversa ou bate-papo, realmente nunca passou por uma situação dessa. Foi algo realmente muito atípico. No que tange a questão de prejuízos, a gente precisa alinhar possíveis prejuízos, porque agora realmente está muito cedo para a gente falar em números possíveis para essa safra e para a próxima safra,
Até mesmo porque a safra 24/25, que começou em abril e terminará agora em novembro, até o mês de agosto, ela seguia uma similaridade comparada à safra passada. Mas de agosto até o final, a gente já projetava uma certa quebra de produtividade em relação à estiagem. Não por conta dos incêndios ainda, né? Talvez por conta do tempo, da clima, questões climáticas, que favoreceria para uma segunda fase de safra um pouco mais deficitária em produtividade frente a falta de chuva que nós tivemos aí no decorrer e na divisão dessa chuva no decorrer da safra. Então, esse é o primeiro ponto. Por óbvio que a questão dos incêndios vão corroborar e, na verdade, vão aumentar esse impacto, por quê? Nós tivemos cana queimada. O que é a cana queimada? É o canavial que estava para ser colhido e que que passou por incêndio nesse sentido, e aí ele, na verdade, teve esse ponto de precisar ser colhido emergencialmente, aquilo que deu, né? Porque a cana que ela é queimada, ela passa a se deteriorar e ela tem um prazo para ser entregue. E aí cria um problema logístico gigantesco, porque às vezes a frente de colheita não está nem na proximidade, aquela não está nem programada para colher, e aí a gente tem esse ponto de reflexão. Outro ponto de reflexão que a gente tem que ter é que outras áreas atingidas já foram áreas que passaram por colheita. E qual é a área que passou por colheita? É aquela que muitas vezes, além dela ter passado por colheita, ela já tinha passado inclusive por tratos culturais, ou seja, perdendo toda a questão de adubo, nutrição que fora feita para o próximo ciclo nessa rebrota que aconteceria. E aí nós temos outro fator, que são essas áreas que já passaram por colheita e que foram atingidas de tal forma que provavelmente não vai rebrotar para a próxima safra. Por quê? A cana-de-açúcar, aqui é um canal agrícola, todo mundo já deve conhecer e deve se familiarizar com o contexto. Ela é uma cultura perene, então você investe muito no primeiro plantio, né? E essa cana dá cortes sucessivos de 5 ou 6 safras. Ou seja, uma cana do terceiro quase o corte, dependendo da maneira como ela foi afetada pelo incêndio, ela não vai conseguir rebrotar. E aí você vai precisar implantar novo canavial. Quando você implanta novo canavial, você não consegue implantar um novo canavial, na grande média, para produzir para a próxima safra, porque essa implantação é 18 meses. Então, essa cana vai estar pronta, se, por exemplo, reformar agora, não para a safra 25/26, para a safra 26/27. Então, esse é um outro impacto significativo também que a gente teria em relação de produtividade de cana no aspecto macro do que a região vai produzir de cana-de-açúcar no geral. Então, acho que esses são os pontos que a gente pode tentar trabalhar e pensar, e essas variáveis ainda estão para serem esclarecidas, assim que a gente pode falar. Agora, é levantar dano, mas assim, mais que levantar dano, eu estava brincando com a nossa equipe agronômica, os 15 agrônomos estão no campo. Eles, mais que levantar danos, eles estão levantando o que precisa ser feito, né? Se roça, se não roça, que vai fazer, o que aconteceu, se afetou, se não afetou, para poder trabalhar condições agronômicas de recuperação. Acho que esse é o primeiro ponto para a gente trabalhar nessa conversa nossa aqui. Mesmo a gente, nós, como você bem disse, né, nós estamos em um canal focado, né, em agronegócio. O nosso público usual já tem um certo conhecimento, né, de como funciona a cana-de-açúcar, mas é sempre importante reforçar dois pontos que você comentou na sua primeira fala, né? Um é essa questão, né, se foram queimadas intencionais, naturais, enfim, vamos deixar isso no âmbito da investigação. Muito bem Uhum. lembrado, inclusive, né, por você, Almir. E o segundo ponto é, vendo pelas redes sociais, né, a gente consegue encontrar alguns comentários do tipo, mas não era a própria cana-de-açúcar que alguns anos atrás tinha a cana queimada? O que mudou? Né? É, Será que esse é um dá ponto tanto prejuízo importante. assim?
Esse é Almir, um por ponto favor. importante que você traz aqui, e até para linhas gerais, é que realmente a cana-de-açúcar, na década de 90, quando ela ainda era colhida manualmente, utilizava-se o emprego de fogo para desespalhamento dessa cana para que a colheita manual acontecesse. Na nossa região, na maioria das regiões, acho que 100% praticamente agora, é muito difícil a gente ter colheita manual. Na nossa região, que, por exemplo, é 100% mecanizada. Toda a colheita ela é 100% cana crua. Eu acredito que as unidades industriais hoje nem estejam preparadas para receber cana queimada, porque o processo de produção de açúcar, álcool, e outros produtos que se faz, ele é um processo contínuo. De repente vem uma matéria-prima muito diferente do contexto, realmente os ajustes técnicos para a produção de açúcar e álcool de cana queimada são diferentes e precisam ser retrabalhados e readaptados. E hoje, o setor sucroenergético, ele é conhecido como setor sucroenergético, ele passou por uma transição de setor sucroalcooleiro e passou por uma nomenclatura de sucroenergético e agora bioenergético, né? Justamente por conta de toda a energia gerada em detrimento, seja energia elétrica advinda do bagaço. Então, assim, a cana queimada no campo, né, é matéria-prima queimada no campo que queimada na caldeira se transforma em energia. Então, é prejuízo de novo, né? Então, é trazer essa concepção para o aspecto mais macro e mais inteligente, né? Mais estratégico, para demonstrar que realmente não há interesse nenhum de produtor de cana para colocar fogo ou como método de colheita, porque hoje em dia isso não é uma prática, né? Na verdade, isso é um problemão para a gente e é prejuízo e ela é dor de cabeça, aliás, né? E os seus agrônomos, né, eles estão em campo verificando aí os prejuízos, mas a gente já sabe que os prejuízos eles já existem, né, como você também já comentou, não só para essa safra, mas para a próxima por causa de degradação, outras questões, né, degradação de solo, toda essa questão, né, de reforma diária, enfim, são aí pelo menos uma, duas, até três safras que vão, a gente vai ficar muito atento por causa desses impactos que estão acontecendo agora? Eu acho que cabe parcimônia até para a gente tentar trabalhar essa relação de impacto de produtividade, porque a gente sabe que produtividade envolve preço de produto final. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai mensurar perdas, né? Existem umas variações anuais, normalmente acontecem de produtividade, mas realmente esse impacto pode ser significativo e pode trazer algum reflexo, talvez a curto prazo, já nessas condições. Quando você comentou dos nossos agrônomos em campo, é importante a gente salientar, falo isso como associação, como Canoeste, por quê? Nós, como Canoeste, a gente tem uma estrutura bastante significativa de trabalho direto ao produtor de cana, né? E a gente investe não só na questão agronômica, a gente investe muito também na prevenção desse tipo de incidente. Então, hoje a gente conta com um sistema de monitoramento de satélite, que na verdade trabalha o conceito de informação em caso de focos de incêndio. A gente trabalha também na formação dos planos de auxílio mútuo, que é os grupos de regionais de produtores que se auxiliam em caso de intercorrências desse tipo. Digamos que está aqui na minha fazenda, ou eu sou pessoal, socorro, estou aqui. Aí vai dois, três, quatro das proximidades para ajudar, para conter, que você contém o foco de incêndio, né? E outro ponto que eu acho que é importante também a gente salientar, e esse é um canal, acho que para isso, é esclarecer também a participação da sociedade em relação a isso. O que que acontece? Focos de incêndios, normalmente, quando a gente puxa o início dos focos de incêndio, sua grande maioria, por exemplo, esse é um dado interessante para a gente repassar. Por exemplo, a grande maioria acontece muitas vezes nos finais de semana. E quando acontece nos finais de semana, o foco do incêndio ele está sempre muito próximo de áreas de rancharia, onde as pessoas passam por rancho, faz churrasco, etc. e tal, perto de áreas próximas de urbanas ali, aquela intersecção entre área rural e urbana, onde as pessoas utilizam determinadas áreas para poder incinerar lixo, entre outras coisas, né? Áreas que às vezes passou por furtos de fios de alta de tensão, onde
as pessoas que fizeram o furto vão até as áreas mais afastadas para derreter aquele fio e acaba ocasionando um incêndio, né? Porque ela derrete o fio para tirar o cobre, para tirar o plástico lá, e aí acaba virando foco de incêndio, né? E muitas vezes também através de rodovias, por conta de trânsito de pessoas, da sociedade, que acaba às vezes fazendo algum descarte de lixo, cigarro, outra coisa assim, que favorece, na verdade, a intercorrência e o acidente. Acho que esse é um ponto importante para a gente aproveitar aqui e trabalhar esse conceito informativo. No geral, além da gente investir muito na prevenção, a gente não só tem um contexto também de investir em comunicação para que o coeficiente comum entenda a realidade do setor produtivo, né? Porque às vezes, de verdade, a gente vê alguns comentários em redes sociais aí que chega a nos doer por conta, seja por falta de conhecimento da nossa realidade, ou seja por um simples movimento de falta de informação. Acho que é isso que eu prefiro pensar que é o que acontece, né? Para que as pessoas tenham esse tipo de comportamento. E também a questão de vandalismo, que aí é um outro aspecto que aí o ser humano precisava ser estudado mesmo, qual que é o fator motivador para fazer que a pessoa, por questão de vandalismo, coloque fogo numa lavoura de cana, né? O tempo está seco, material biológico altamente comburente, se uma bituca de cigarro é capaz de criar um incêndio, imagina uma pessoa colocando fogo intencionalmente, né? E isso realmente é algo absurdo. Talvez o mesmo fator motivacional seja o mesmo de degradar patrimônio público, pichar, alguma coisa assim, né? Mas é o ser humano, a gente precisa tomar cuidado, preservar e seguir em frente, que a gente tá na atividade e são riscos inerentes que a gente precisa trabalhar. Exatamente. E para a gente finalizar, também não quero tomar muito do seu tempo, né? Você está todo tribulado com essa situação. Para o mercado consumidor, né? Também vendo, né, principalmente nas redes sociais, temores, né, de como que vai ficar o preço do açúcar, como que vai ficar o preço do etanol. Você lembrou também da energia, né? Como é que vai impactar, para quem não sabe, uma parte do fornecimento de energia da região, né, onde o Almir está, é fornecida pelas usinas de cana-de-açúcar. Enfim, como é que ficam esses mercados mais relacionados ao mercado consumidor, né, esses produtos diretamente relacionados ao mercado consumidor? Há algum impacto, né? Você comentou, né, que vão ter algumas É, colheitas de última hora, enfim. Conta pra gente esse parâmetro. eu acho que impacto sempre tem, porque o mercado ele é muito vulnerável e dinâmico, né? O mercado se regula de acordo com as demandas que se tem. Eu só acho agora, nessa condição, é muito cedo a gente trabalhar uma vertente voltada para a informação nesse sentido, porque vira muito especulatório e eu não queria contribuir com a especulação, se a gente pode falar, né? Porque, bem ou mal, nós somos uma organização bastante grande. A gente considera-se aí uma área extensa. Então, quando a gente fala de nossos impactos, realmente ele tem um crédito bastante importante sobre o posicionamento da Canoeste nesse sentido. Por isso que a gente é bastante seguro naquilo que a gente fala em relação a números, né? Então, assim, que haverá impacto, eu acho, assim, não tem como falar que não vai ter, mas eu acho que ainda é muito cedo para a gente mensurar ou trazer. É importante a gente entender a mecânica de mercado. Realmente, a demanda, a disponibilidade, a demanda atrela a condição de preço final. Então, assim, havendo bastante produto, o preço é menor. Havendo menos produto, o preço é maior. Então, assim, mesma coisa deverá acontecer com os produtos finais advindo disso, mas eu não sei o quanto disso impactaria direto no produto final, em percentuais, etc e tal. Eu acho que o mercado ainda precisa se regular. Até mesmo porque, quando a gente fala de mercado de açúcar, não é um mercado único e exclusivamente brasileiro. Os outros países também produzem açúcar e o preço de açúcar é mercado mundial. Então a gente tem outros países. Às vezes a gente pode ter tido um problema aqui, mas às vezes o superávit de produção de açúcar de outro país possa equilibrar e o preço internacional deva se manter e talvez o impacto nem seja tão significativo. Então, assim.
é um pouco mais refinada a análise, e para que essa análise realmente tenha sentido, talvez a gente precise de um pouco mais de tempo para entender a demanda do mercado, entender os impactos reais em relação a número percentual. Como eu te disse, a gente já estava prevendo uma diminuição de produtividade de cana frente à estiagem, né? Os incêndios vêm e, na verdade, não só corroboram, como aumentam um pouco essa quebra, mas ainda é muito cedo para a gente chegar nessa condição. Eu peço até desculpa, porque eu sei que essa informação é uma informação bastante importante, só que a gente precisa trabalhar ela melhor antes de passar. Acabou de acontecer. Eu vim aqui para essa entrevista, a gente estava no campo, voltou, porque a gente está trabalhando para realmente socorrer o nosso produtor e deixá-lo de maneira assistida, que acho que é esse que é o nosso papel. E eu quero, talvez em breve, dar uma nova entrevista para vocês de recuperação, né? Olha, de tudo que aconteceu, olha que bacana, a gente se recuperou dessa tal forma, o clima foi muito positivo. Depois disso, tivemos um problema lá, e aí a gente teve uma recuperação bastante significativa, o que minimizou o impacto. Eu estou torcendo para uma notícia dessa logo, logo para a gente poder conversar. É o que nós esperamos também. Eu me agradeço pelas suas informações. Muito importante esse trabalho de acompanhamento, né, dos produtores de cana. A gente sabe quão resilientes são os nossos produtores rurais em qualquer lugar do Brasil, e os nossos usineiros, os produtores de cana também estão aí entre esses guardiões, né, entre esses guerreiros do nosso agronegócio. Almir, muito Tá obrigado, ótimo. sempre bem-vindo. Quando tiver novidades aí, a gente vai estar de portas abertas para trazer essas boas novas que esperamos para muito em breve. Amém, se Deus quiser. Tamo junto. Um abraço. Um abraço. E você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas, né? Estamos acompanhando então de perto essa situação, né, da cana-de-açúcar, das queimadas, né, que aconteceram aqui em São Paulo, esses impactos. Então, continue conosco, sempre que tiver novidades, a gente vai trazer boletins informativos e estamos preparando aí uma série de reportagens especiais que muito em breve estará aqui no nosso site. E você pode acompanhar de duas formas, né? Acessando diretamente a nossa home, noticiasagricolas.com.br, ou se inscrevendo aqui no nosso canal, ativando o sininho, né? Deixando o seu like, para que você receba, né, em primeira mão sempre que um vídeo novo entrar no ar aqui no nosso canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.